Ô, gente, outra coisa que eu vou falar é sobre calagem, né? Aplicação de calcário. Aqui na minha época, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Normalmente nesse período, que a maioria, tem frutífera que é diferente, mas a maioria das frutíferas produz até o final do ano, começo do ano e termina. Então, logo na sequência, eu faço a sequência de calagem, poda e adubação. Aí ela já está florando, que está chegando final de inverno, começo de primavera, né? Então, o ritmo é mais ou menos isso aí. Então, eu vou falar de calagem, aplicação de calcário. Bom, então, para quem conhece não tem dúvida nenhuma, mas assim, para quem não conhece, tem alguma dúvida, eu vou passar algumas informações. Primeira coisa, o calcário, ele serve para abaixar a acidez do solo. O que é a acidez do solo? O solo ácido, na maioria da região brasileira, o solo costuma ter a tendência de sempre voltar à acidez, né? Então sempre tem que estar mantendo uma certa correção. É feito uma vez por ano, né? Então, em frutífero, uma vez por ano. Então a calagem, ela demora, assim, o correto, na casa de 60 dias, 90 dias, para ela começar a fazer efeito, né? Então, você sempre tem que jogar, aplicar o calcário antes de tentar com a adubação. Porque o calcário, né, o solo tendo acidez, é igual um ser humano que está com algum problema. Você pode se alimentar bem, você não vai conseguir ficar forte, porque alguma coisa está errada em você, você não está aproveitando os nutrientes. Então, o acidez no solo acontece a mesma coisa, né? Então, a presença da acidez faz com que a planta não absorva os nutrientes. Então, você pode adubar que ela não responde, né? Se não tiver adubação, é pior ainda. Agora, uma coisa que o pessoal, muita gente confunde, às vezes o pessoal fala assim, pH. pH é potencial de hidrogênio. Então, esse tal pH é potencial de hidrogênio. Aí muitas vezes o pessoal fala assim, o pH está alto, pH está alto. Aí muita gente entende que a acidez está alto, né? Mas é assim, na escala que se mede a acidez de 0 a 12, eu vou considerar 6, né, que é a média. 6 para baixo, o solo vai ficando cada vez mais ácido. 6 para cima, até 12, o solo vai ficando cada vez mais alcalino, né? Então, às vezes o pessoal fala pH está alto, não é que a acidez está alta, é o contrário, alcalino está alto. Então, conforme a escala sobe, o alcalino aumenta. Conforme a escala desce, a acidez aumenta. Então, é assim que funciona. Então, muita gente confunde esse detalhe. Solo brasileiro, a maioria é acidez. Em alguns locais, tem região que a terra é aquela terra calcária que o pessoal fala, muita presença de calcário natural, né? Então, sabe aquele lugar que você vê rios limpinho, transparente, que a pessoa fala que enxerga peixe nadando, tal. Aquilo ali, o rio está passando, de uma certa forma, em área de calcário, então ele vai limpando. Então, tem esse detalhezinho, né? Mas isso é coisa mínima, a maioria é acidez. Então, como é que eu faço a aplicação, né? Que é o que interessa. Numa região nova, se alguém abrir uma fronteira, tem presença de sapé, aquela samambaia que dá no chão, normalmente já indica que tem acidez. Se você está num solo que você vê bastante vegetação, capim, flores, né? Mais vida, de uma forma geral, árvores grandes, significa que a terra está mais equilibrada. Quando se vê aquelas árvores tortinhas, esse tipo de capim, né? Sapé, aquelas samambaias de chão, essas coisas, o solo costuma ser ácido. Então, você já deduz a condição do solo, mesmo não plantando, pela vegetação que tem. Então, uma coisa importante, né? Antes de começar a falar em o que aplicar. O certo, sem dúvida nenhuma, é igual o exame de sangue de uma pessoa, é fazer análise de solo. Na análise de solo vai dizer a composição, se tem acidez, que tipo de nutriente que falta, esse tipo de coisa, o que tem e o que não tem, né? Mas, como na maioria das vezes, aqui como eu, por exemplo, a gente trabalha numa área relativamente pequena, então a maioria não faz análise de solo, então vai na prática, né? Então, esses sinais que eu falei é porque a gente avalia na prática. Regiões novas, onde você acabou de abrir, você desconfia, né? Por exemplo, região de cerrado, é certeza que o solo é ácido, né? Nessas condições, você tem que colocar algo em torno de 400, 500 gramas de calcário por metro quadrado, né? Então, conforme sai fazendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano mais ou menos, a produção começa a melhorar bastante. E um dos fatores é o equilíbrio da acidez. Agora, que nem no meu caso, né? Aqui já planta há muito tempo, tem frutífera, né? Ó, tem bananeira, tem outras frutas para cima, para baixo, tem horta, né? Então, onde já venho trabalhando, uma vez por ano você faz a manutenção.
Porque a acidez você vai fazendo aplicando o calcário, mas ela vai voltando, né? Então eu aplico o quê? Algo em torno de 100, 150 gramas por metro quadrado para fazer a manutenção. É o suficiente. Porque o calcário, a gente fala às vezes 500 gramas, 100, 150 gramas, parece que é muito, né? Mas ele tem pouco volume, ele tem uma densidade alta, então ele é pesado. Agora o calcário, né? A gente fala sempre no termo acidez, mas lembra que o calcário fornece nutriente para a planta. Então o cálcio que tanta gente fala para aplicar cálcio, casca de ovo, não sei o que, um monte de coisa, o calcário tem em uma quantidade significativa, né? E tem o magnésio, que é outro nutriente que a planta precisa, né? Então não é só a questão de equilíbrio do solo, a planta absorve o cálcio e o magnésio. Então o calcário basicamente tem 3 tipos, né? O dolomítico, que é o que a gente costuma comprar normalmente, ele tem presença de magnésio acima de 12%. Quando a presença de magnésio é abaixo de 10%, é calcítico, né? Já o cálcio predomina. E tem o calcário intermediário, que é o magnesiano, que costuma ter de 5% a 12%. Esse é o que menos usa normal. O que a gente usa normalmente é dolomítico, que tem a presença de magnésio acima de 12%. Outra coisa em calcário, depois eu tenho um saco que estou usando lá, alguns que eu comprei, eu vou mostrar como é que ela vem. Além de presença de cálcio que mostra, presença de magnésio que mostra, tem outra sigla que está em porcentagem também, se fala PRNT, significa Poder Relativo Neutralizante Total. Então vem assim, calcário dolomítico, né? Por quê? O MgO é 12%. Então, acima de 12% é dolomítico. Cálcio está em 33% na composição. Aqui é algum saco de calcário, né? Então, esse aqui é o exemplo que eu falei, ó. Esse CaO é cálcio. Esse MgO é o magnésio. Esse PRNT, aqui por exemplo, está 88%, é um calcário médio, né? Médio para bom. Quanto mais essa porcentagem sobe, o calcário é melhor. Então, isso aqui é uma coisa assim de se observar bem esse detalhe aqui, né? Lógico, isso aqui também é importante. Então essa sigla é uma coisa importante, se a pessoa puder observar quando estiver comprando, porque ela determina, assim, mais ou menos, né? Tem vários cálculos, mas assim, mais ou menos tem a porcentagem, vamos supor, 60%, significa que calcário é de baixa qualidade. Ou qualidade inferior, não vou dizer que é baixa. 70, melhorou. 80, melhor ainda. 90, melhor ainda. 100%, está ótimo, né? Então, essa porcentagem desse PRNT é importante. Tanto é que tem variação de preço. Praticamente, quando se fala em qualidade do calcário, essa porcentagem que manda. Não é a composição propriamente dita, né? Então, isso aí eu tenho algum saco que estou usando. Eu vou mostrar como é que ela vem estampada. E é importante observar isso aí. Você vai comprar num lugar esse PRNT é 60%, outro é 100%, aí um custa, tô chutando, né? Um saco R$10, outro custa 30, é porque o outro é bem melhor, né? Então, o que significa isso? Nesse período de 60, 90 dias, às vezes até antes, dependendo dessa pureza do calcário, ela faz reação nessa porcentagem que indica. Então, se é 80% desse calcário que foi aplicado, nesse período ele faz reação, né? Se é 100, 100% faz. Se é 60, nesse período, só 60% faz. Então, resumindo, quando o agrônomo indica tantas toneladas por hectares, né? Se esse PRNT for baixo, você tem que aplicar mais para poder compensar isso aí. Agora, ao longo do tempo, muitas vezes depois de 2, 3 anos, essa diferença acaba fazendo efeito, mas aí você não pode esperar isso, né? Então, isso aí determina a quantidade de calcário que é aplicado. Mais uma curiosidade, né, para fechar a questão do calcário, é um assunto assim, muita gente tem dúvidas sobre gesso, sobre gessagem, né? Então, calcário é calagem, gesso é gessagem. De aplicar gesso, que é um componente também, né? São primo do calcário, digamos assim. Só que o gesso tem um detalhe importante. Quando o calcário, a gente arrisca jogar, mais ou menos, que sempre tem uma presença de acidez, então você arrisca jogar. O gesso, ele é assim, ele é recomendado para camadas mais profundas. Então ele tem um poder de penetrar mais profundamente, rapidamente, do que o calcário.
Então o gesso é utilizado para corrigir camada abaixo de 20 centímetros, né? 20, 30, 40, 50. Então é para isso que serve o gesso, não é para corrigir em cima. E o gesso também, em termos de nutrientes, ele é mais fraco. Agora tem uma coisa importante, né? Isso é recomendação assim, de especialista, né? Então eu primeiro eu procuro seguir esse detalhe. O pessoal fala que para aplicar gesso você tem que fazer análise de solo, porque nessas reações químicas que costuma ter para neutralizar o alumínio, muitas vezes que o gesso acaba pegando o magnésio, o cálcio que está em cima também, e diz que acaba neutralizando. Então, isso assim, é um detalhe que eu não sei explicar direitinho, mas é mais ou menos assim. Tanto é que o pessoal recomenda sempre fazer com análise de solo a gessagem. Agora o calcário, mais assim, né, no bom senso, na prática, ele funciona. Mais um detalhe, né? Quando é para fruta, normalmente a gente joga calcário a lanço por cima, né? Mas quando é cultura de ciclo rápido, você vai plantar um milho, soja, feijão, alguma coisa, né? Ou mesmo horta que você vai fazer, o correto é 60 dias antes de aplicar e incorporar com a terra. Então passar arado, por exemplo, para ir incorporando. Aí dá uma descansada e depois volta a trabalhar com a terra. Então o calcário incorporado na terra, nessa camada que ele vai trabalhar nessa cada de 20 centímetros, seria o ideal e correto. Quando você joga a lanço nas frutíferas debaixo da copa, faz efeito, porque ao longo do tempo, às vezes joga água, às vezes tem a chuva, então ele vai penetrando, né? Porque joga uma vez por ano. Mas a ação é mais demorada. Então, o correto seria incorporar. Tanto é que muitas hortas, quando eu faço, eu incorporo na hora, né? Do que ficar jogando por cima e depois tombar. Então, na verdade, assim, eu até economizo um pouquinho. Nas frutíferas é a mesma coisa. Se você jogar em toda a área do terreno, ótimo. Mas se você quer economizar, joga debaixo da copa que é o suficiente. Espero que eu tenha falado mais ou menos o jeitão dos calcários, porque eu estou começando a aplicar calcário, né? E eu acho importante as pessoas saberem mais ou menos para que serve, a composição, as várias utilidades, né? Então, é isso aí.